Vamos voltar aqui para a honra e glória do nosso Pai. Lembrando que tem uma lei para ser guardada. Nós vamos ver. Porque quando fala assim, nossa, quem é que vai guardar 613 leis? Começa, né? Os filhos de Satanás por aí afora, os falsos pastores, falsos profetas por aí afora. Inclusive você, né, Mr. César? Que tá nesse negócio por aí afora, né? Mandou até meu irmão Rodrigão, né? Refazer a teologata dele, né? Rapaz, mas o Satanás é sujo mesmo, viu? Satanás, seus filhos, falsos pastores, falsos profetas, essas pragas por aí afora, são sujos mesmo e afronta, né? Enquanto a tua teologia, que é a teologia de Satanás, você que precisa mesmo verdadeiramente, prova para mim que você verdadeiramente ama o meu Pai e aceita o meu Pai como teu Salvador, que você nunca teve um encontro com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você teve um encontro, foi com o teu pai, com Satanás por aí afora. Porque todo aquele que ama a Cristo, que reconhece a Cristo como seu Salvador, jamais abre mão dos seus princípios, principalmente do seu santo sábado, que é a aliança dele para com toda a humanidade, aqueles que o amam, que reconhecem ele como o Rei da Glória, como o Criador, como o grandioso eu sou. Ainda fala, ainda tua desculpa, né? Prova para mim qual é o homem que consegue guardar os 10 mandamentos, prova para mim. Ninguém é perfeito, mas olha que existe uma diferença. Você pecar e você viver na prática do pecado. O que é a prática do pecado? Você viver, ó, transgredindo o sábado todo mês, que dá 4 sábados. Imagine, você não é o primeiro a dizer, nossa, se adorar imagem de escultura por aí afora, já está condenado. Para aí, não é por aí que a banda toca. Agora eu vou te dar uma aula aqui, ó. Mr. César, o The Great On Preaching vai te dar uma aula aqui, não é por aí que a banda toca, não. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, por isso que eu te falo que a tua teologia, você, com os teus irmãos, essa tua laia maldita todinha, vocês são filhos de Satanás. Meu irmão que cai na onda, né? Na bobeira de te ter como amigo, né? Que tu nunca foi amigo do meu irmão, filho de Satanás. Você nunca foi amigo do meu irmão. Meu irmão sim, que é sincero de coração. Mesmo assim, ele estando errado diante do meu eternão, sendo amigo de filhos de Satanás. Eu vou te dar uma aula aqui, você não falou que aquele que adora imagem de escultura não entra no reino dos céus? E não é por aí não. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar quem adora uma imagem de escultura? Sabe como é que a pessoa não vai entrar para o céu? Se morrer adorando imagem de escultura. É diferente isso aí. Porque a pessoa pode abandonar a sua prática, o seu pecado. Não é porque a pessoa está adorando a imagem de escultura que ela já está julgada e condenada. Não é por aí que a banda toca, não. Agora deixa o Degretão pro te dar uma aula aqui. Porque a tua teologia é de Satanás mesmo, eu assino embaixo. Pela tua afronta que você falou pro meu irmão, refazer a teologia dele, né? Enquanto a nossa teologia é a teologia do eterno, a primária, a única. Em nenhum dos mandamentos, se você viver transgredindo, até o ponto de você se arrepender, quando você se arrepende, você será salvo. Diferencia isso aí. Diferencia isso aí. Diferencia isso aí. É que nem a pessoa que vive no adultério. Pega uma mulher aqui, pega um homem ali, pega não sei o que e vai vivendo, vai vivendo. Essa pessoa já está julgada e condenada? Se não entrelaçou no coração dele ou dela adorar imagem de escultura ou viver na prática de qualquer um dos mandamentos do nosso Pai, não está julgada e condenada. Mas se o coração endureceu, se entregou para Satanás, aí já era. Aí já era. Separa bem isso aí. Agora vem aqui que eu vou te dar outra aulinha aqui. Você mais fala por aí afora. Prova para mim quem é que aguenta. Quem é que aguenta, quem é que banca, quem é que dá conta de guardar os 10 mandamentos. Se fosse um fardo, o nosso Pai não seria um Deus de amor. Ué, cai em contradição? Porque o que é que o nosso Pai falou? 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Que Deus é esse de dar um fardo para carregar?
Engraçado que você só descarta o Santo Sábado, né? Você só descarta o Santo Sábado. Nos esculacha de uma seita, de não sei o quê. Fala que o meu irmão, né? Fica aí apunhalando, né, seu traíra? Né? Nas costas do meu irmão. Fica rodando teus vídeos aí nas redes sociais. É uma seita, é não sei o quê, isso, aquilo, outro, né? Isso, aquilo, outro. Eu quero ver eu ser o teu amigo na prática que você tá. Eu não me misturo com filho de Satanás, com falsos pastores, com falsos profetas, desde o Ninitão, buchudão. Eu nunca me bati. Ainda bem que o meu irmão sabe que ele sendo teu amigo, que tem muitos que não aprovam. E olha, mais um aqui que não aprova essa amizade. Amizade não, seu traíra, que tu não é amigo dele. Você não é amigo do meu irmão. E o meu irmão estando diante do Eterno, com esse negocinho de amizade contigo. Por que que Cristo morreu por todo aquele que nele crê? Porque se um dia nós transgredir o sábado, ainda que nós trabalhar no sábado, nós comprar no sábado, isso, aquilo, outro, nós quebrar um sábado, nós não estamos perdidos. Serve para todo adventista. Se quebrar um sábado no ano, não está perdido, não está julgado, não está condenado. Se ainda que você é casado, isso, aquilo, você trair tua mulher para lá, trair teu marido para lá, vocês se ajeitaram para lá, se perdoaram para lá, ainda assim não estão perdidos. Abandonou a prática, não estão perdidos. Porque o que é que conduz o ser humano à perdição? O pecado contra o Espírito Santo, quando entrelaça, quando você tem o conhecimento do Santo Sábado, quando você tem o conhecimento de honrar pai e mãe, quando você tem o conhecimento de não adulterar, isso, aquilo, outro. Aí se você viver nessa prática, quando você tem o conhecimento, viver nessa prática, aí sim, o seu coração endureceu contra qualquer um dos mandamentos do Eterno, já se entregou para Satanás, aí já era, não adianta nem orar. 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que ore, porque já está julgado e condenado, já se entregou para Satanás. Ninguém é perfeito, mas quando nós peca em qualquer um dos mandamentos do Eterno, nos ajoelhamos, confessamos, abandonamos, nos arrependemos do nosso pecado por ter envergonhado nosso Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aí nunca cola para os filhos do Eterno, as tuas malignidades por aí afora. Prova para mim quem consegue guardar o sábado como está na Bíblia. Qual é o sacrifício de guardar o sábado? Acordar de manhã cedo, tomar seu banho, fazer o seu cultinho ali. Se tiver de comer alguma coisa, come alguma coisa. Vai para a igreja, cultua o Eterno, volta meio-dia, esquenta sua comida, come sua comida, seu almoço, isso, aquilo, outro. No portuguesão, assim, abrenhadão, arroçalhadão, aparaibadão. Se tiver um estudo bíblico para dar, vai dar online, seja presencial. Sair de casa, você pode dar o seu estudo bíblico, fazer o que você quiser fazer na obra do Eterno. Se não tem nada para fazer, vai dormir, ponto final e acabou. Porque é um dia de gozo, não é um peso. A pessoa trabalha a semana todinha, tem o dia, vai para a igreja. E ainda assim, meus irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Se você trabalha a semana toda ainda, você amanheceu indisposto de não ir para a igreja, está cansado, isso, aquilo, outro, não deixa isso virar uma rotina na tua vida. Porque aí, se você não congregar, se você não manter comunhão com o Espírito Santo, quando pensar que não, você está afastadão dos caminhos do Eternão. Aí é um perigo. Mas se você amanheceu cansado da tua luta semanal, isso, aquilo, outro, dorma, se possível for, dorma até o dia todo. Vai descansar, não tem problema nenhum nisso aí. Não tem problema nenhum. Agora não deixa isso virar uma prática na tua vida, porque e a tua comunhão com o Eterno? É assim, pastor César, que nós observamos os mandamentos do Eterno, não é um fardo, porque se fosse um fardo, Deus, ele não era amor. Separe isso aí.
você quebrar um sábado, você comprar algo no sábado, trabalhar um sábado e você viver quebrando, ficar trabalhando no sábado. É diferente isso aí. Você traiu sua esposa, traiu seu marido, isso, aquilo, outro, ser perdoado para lá, isso, aquilo, outro. Me diz uma coisa, o nosso pai não perdoará o adultério, a adúltera, o adulto que adulterou no seu casamento? Ainda assim os dois se perdoando para lá e querendo continuar sua jornada juntos? Porque para você, como você falou, se adorar imagem de escultura, já está perdido. E não é por aí que a banda toca. Não é por aí que a banda toca. Ainda que aceitou a Cristo como seu Salvador, seja de qualquer meio tenebroso por aí afora, caiu numa fraqueza, adorou uma imagem de Baal, de Trisal, botando tudo num pacote só por aí afora, se arrependeu, abandonou seu pecado, não está julgado e não está condenado. Mas se viver na prática é outra coisa. Por isso que nós adverte sempre, cuidado, porque no mês existem 4 sábados. E a briga está grande, guarda sábado ou guarda domingo, guarda sábado ou guarda domingo. E a briga está grande por aí afora. Se você já tem um conhecimento que o sábado é para se guardar, guarde. Guarde porque é a aliança do Eterno para com todos aqueles que o guardam. Repito, quero ver eu ser teu amigo. Quero ver eu ser teu amigo. E repito, filho de Satanás. Quero ver eu ser teu amigo. Todas as ovelhas do meu pai que morreram odiando os mandamentos do Eterno, inclusive a santa aliança do meu pai, está nas tuas costas. Prova para mim, porque se você se arrepender dos teus pecados, muitos não aceitam Cristo sendo filho de Cristo, e quando pensa que não, abandona Cristo e vira filho de Satanás? Não acontece isso? Prova para mim, abandona Satanás. Abandona Satanás e sirva ao Deus Altíssimo, porque Ele é poderoso para perdoar. Todos que morreram odiando os seus mandamentos, sendo ensinado por você, pela tua laia todinha. Naquele dia, possivelmente nós nunca vamos nos ver aqui. Mas naquele dia, eu, você, teus irmãos todinho, iremos comparecer no tribunal de Cristo. E lá sim nós vamos ver. Lá sim nós vamos ver. Eu espero. Naquele dia nós vamos nos encontrar lá em cima. As tuas zombarias dos teus irmãos por aí afora, zombando, né? Zombando dos mandamentos do meu pai. Dos mandamentos não, né? Só do Santo Sábado, né? Porque os 9 mandamentos aceita que é uma beleza, né? Aceita que é uma beleza. Vamos aqui, meus irmãos, aqui, ó. O que a palavra do nosso pai fala aqui, ó, para nós, né? E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Obras nunca foi para salvar ninguém, mas as mais obras, os praticantes das mais obras, só vai ser lançado dentro do lago de fogo. Se algum de nós aqui morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer salvo com as boas obras, e nós sermos julgados pelas nossas boas obras e ouvir aquela voz linda e maravilhosa do nosso Pai, assim, ó, Matthew, chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34, eu ouvi essa voz linda e maravilhosa. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E isso aqui, do lado esquerdo, fica para Satanás e seus anjos para lá. E se não se arrepender,
Já sabe. Ainda vai ser chamado de malditos. Aqui eu estou só chamando filho de Satanás, né? E naquele grande dia, quando se cumprir isso aqui, ainda vai ser chamado de maldito, todos os filhos de Satanás. Aqui, ó. Matthew, chapter 25, verse 34. 41. Verse, Matthew, chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on his right, on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ainda vai ser chamado de maldita, que eu estou chamando só filho de Satanás, falsos pastores, falsos profetas por aí afora, que estão induzindo, seduzindo meus irmãos por aí afora, as ovelhas do meu pai. Mas vai prestar conta, vai prestar conta, vai sim, vai prestar conta. Se arrepender, mostra para mim que não é filho de Satanás, se arrepender dos seus pecados e confessar, o nosso Pai é poderoso para perdoar os pecados e lança no mais profundo do abismo. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Por que não se lembra? Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso que ele vai fazer, que ele fez com meus pecados e faz quando eu peco. Lança tudo no mais profundo do mar. Vai lá pegar os pecados. Da mesma forma, se arrepende, que eu quero ver quem é que vai lá pegar teus pecados nas profundezas do mar. Porque o que a gente vê falar por aí afora são 12 mil metros até onde conseguiram medir. 12 mil metros e alguma coisa. Mas nós não sabemos a profundidade. E se o mar for infinito, vai lá pegar na infinidade. Vai lá pegar com o nosso portuguesão, infinitinidade aí, com o nosso portuguesão abreado, arroçaleado, paraibado. Vai lá pegar os pecados. Se arrepender, abandonar, é poderoso nosso Pai para perdoar os pecados. Vamos ver aqui, porque dizem, né? Vocês dizem que até o nosso Pai trabalhou no sábado, nessa mentirada de vocês por aí afora, né? E o tema aqui é bom para isso, sabe por quê? Porque o que é bom para ensinar para as ovelhas do meu Pai, não ensina. Eu duvido se as ovelhas do meu Pai sabem que após aceitar a graça, já não é mais gentios. Porque o que vocês falam que sábado é para gentil. Se vocês não falam, se elas não sabem, principalmente vocês não falando, nós somos gentios. De onde que somos gentios? Após aceitar a Cristo como nosso Salvador? Desde onde que somos gentios? Desde onde? Vamos para a Bíblia. Primeiro aqui daqui, ó. Porque vocês falam, né, que o nosso Eterno trabalhou no sábado, nessa mentirada de vocês. Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Acabou tudo. No sexto dia acabou tudo. E ao cumprimento. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Foram acabados em que dia? No sexto dia. Agora que ele só contemplando a obra dele que ele fizera, vocês falam que ele trabalharam e descansaram ao mesmo tempo. Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Como é que Deus pode trabalhar e descansar no mesmo dia? Terminou tudo. Gênesis capítulo 1, verso 31, Gênesis capítulo 2, verso 1, e no verso 2, isso aqui, ó, o que significa? E vendo Deus, ele vendo que tinha terminado, e vendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Só descansou. E nós vamos discorrer aqui, nós vamos encaixar aqui uma coisa com a outra. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Descansou, ele não trabalhou, descansou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Desperta tu que dormes. E nós vamos dar aqui uma engrenada nisso ainda, mas nós vamos pegar aqui agora onde é o tema. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 9.
E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O quê? Os da fé é que são filhos de Abraão. Então já não é filho de quem? De gentios.